Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de julho de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2368. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 18 máximos. Eu destaco aí a seção do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é postura energética profilática. A especialidade é paraprofilaxiologia. Quem redigiu o verbete e está apresentando o primeiro verbete aqui é a nossa professora Arina, que está aí muito bem acompanhada e assessorada. Cuidado com ela, essa sabe tudo, hein? Definição. A postura energética profilática é a atitude ou posicionamento autoconsciente da consim, homem ou mulher, de manter um dia a homeostase energossomática em qualquer circunstância, empregando a retilinearidade pensênica e autodiscernimento energético na autovigilância ininterrupta quanto à preservação da saúde holossomática em prol da interassistencialidade. O holopensene pessoal da energossomática. A evolução gradativa do holopensene pessoal por meio da priorização do trabalho energético interassistencial. O holopensene da autodesintoxicação energética. O holopensene da saúde holossomática. O alto esforço na superação de trafares bloqueadores da autonomia energossomática. A evitação do desvio do rumo certo da programação existencial, a prevenção das interprisões grupocármicas, o autodiscernimento cotidiano quanto ao fato de a vida intrafísica ser essencialmente energética, os prejuízos intraconscienciais decorrentes da falta de discernimento energético, os desafios constantes em manter-se equilibrado energeticamente, a ênfase no parapsiquismo sadio integrado à vida humana, as retrocognições sadias despertando a energossomaticidade. Agora, nós temos aí, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Abordagem bioenergética, asepsia energética, autodefesa energética, evolução energossomática e parasepsia antecipada. Frase enfática. A consciência autovigilante e cosmoética preserva a autoconsciência energossomática contínua, mediante postura energética profilática, atingindo o neopatamar evolutivo, libertário e assistencial. Você já consegue conceber, sentir e identificar a homeostase do energossoma através da postura energética, profilática e interassistencial, de modo contínuo ou esporádico. A bibliografia, nós destacamos, tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aqui com João Paulo. São 20 itens. Encapsulamento, acautelamento, autovigilância, autodefesa, equilíbrio. Homeostasia, parasepsia, prevenção, proteção e autoprontidão. Autodesintoxicação, autoorganização, harmonização, autodesassedialidade, autocosmoeticidade. Estabilidade, paraprofilaxiologia, parapercepciologia, interassistenciologia e energossomatologia. Agora, o verbete hoje no dicionário é abstraciologia, que nós chamamos a atenção como argumento dentro, fatuístico-lógico. Então, é bom a pessoa pensar aí o que é que nós estamos falando, que esse verbete é um pouco mais denso. Agora, questionamento. Os pais de minha namorada estão querendo construir uma casinha para o Exu e entidades afins
pois acham que isso irá proteger a casa. Ela ficou preocupada e sempre que tenta conversar com os pais, eles retrucam. Eu disse para ela treinar e fazer sempre o EV para manter a rigidez pensênica. Isso seria o suficiente? O que o senhor recomenda nesse caso? É ela cair fora da, né? O que você está esperando? Vai viver com ela em outro lugar, sem casinha para o Exu. Professor, gostaria que o senhor me esclarecesse sobre as gerações que estiveram fazendo o curso intermissivo no pandeiro. Se possível, falasse mais especificamente sobre a minha geração. Sou de 1967. Estou com 45 anos. Não, você não é da turma do pandeiro, não. Se você foi lá, deve ter sido fora do corpo. Aí você teria que lembrar. Porque lá, a maioria, quando começou, alguns que chegaram, foi em 68 em diante. Já estava renascida quando houve uma intensificação das atividades na Comunex Extrafísica do Pandeiro? Sim. Onde realizei meu curso intermissivo? Pois é, veja bem. Só havia esclarecimento sobre os fundamentos da conscienciologia nessa comunidade extrafísica? O senhor falou que as pessoas que já haviam renascido apareciam projetadas no pandeiro. Sim. Isso era uma forma dos amparadores manterem os intermissivistas conectados com a sua programação existencial? Lógico, né? Onde os cursos intermissivos estão sendo realizados? Olha, tem um monte de camping. Isso varia muito. Agora, lá foi um campus especial visando o processo da conscienciologia. O meu convívio ainda está cercado de eventos noturnos, idas a bares, clubes, lugares onde tem fumo e álcool. Me sinto um peixe fora do aquário. Antes gostava. Hoje minha maior emoção é a leitura. Gostaria que comentasse a respeito da ruptura total e drástica desse convívio e de que modo desenvolver a saída desse processo sem impactar as consciências e consciências. Não, o problema seu é fazer a reciclagem da sua rede social, as suas interações de amizade. Muda o povo. Quais as desculpas que posso dar, porque não tenho mais paciência para atuar essas saídas, mas também não quero causar mal nesse convívio. Fala que você anda ocupado fazendo as coisas, agora muda a rede de fazer o social. Isso é que é importante. Outro aqui, transafetividade. Em tertúlia anterior, alguém fez a conexão entre o amor próprio e a transafetividade. Quando o senhor deu a resposta, falou, tudo tem relação com a qualificação do amor próprio. Poderia falar mais sobre essa relação? Transafetividade e qualificação do amor próprio. Poderia enumerar alguns dos atributos do mental soma relacionados à transafetividade? Olha aqui, amor próprio é uma coisa difícil. Por quê? A gente tem que ter o amor próprio. Mas quase sempre a pessoa tem isso em excesso, aí o egão toma conta, aquilo fica egóico e começa a fazer mal para a pessoa. De modo que todo excesso precisa ser estudado demais, não passa da conta. Hoje de manhã nós estávamos falando aqui sobre o excesso, por exemplo, suntuário. A pessoa, então, que começa a fazer muito requinte. Quer dizer, é uma coisa que aparentemente é positiva, mas é negativa quando o negócio começa a passar da conta. Todo excesso deve ser ponderado, porque quase sempre prejudica. Então, o problema do amor próprio é a mesma coisa. Se uma pessoa começar a exagerar demais, isso é egão, isso é egocentrismo, isso não é amor próprio. Agora, você está pedindo aqui os atributos do mental soma. Eu vou te dar 7 aí, olha lá. Mega fraternidade, sobreparamento cosmoético, policarnalidade, alta abnegaciologia, autossacrifício lúcido, quer dizer, autodiscernimento para fazer o autossacrifício lúcido, que é cosmoético também. Cosmoconsciencialidade, que é o fenômeno da cosmoconsciência. Auto-mega euforização. Esses 7, por exemplo, aqui, você pode colocar lá dentro do quadro os atributos do mental soma, que são relacionados à transafetividade. No verbete do DAC, o senhor poderia comentar na página 9, segunda linha, quem crer em factóide não vive o princípio da descrença. Poderia ampliar? É o que eu estou falando, é a admissão da versão suja, errada, na interpretação das ocorrências. Isso aí, então, é muito importante analisar os acontecimentos. A gente tem que olhar o que é real e aquilo que é ficção. Na baratosfera, tudo tem factóide. A baratosfera é a
factoidolândia, que eu estou falando, factoidolândia. Essa dimensão pode ser uma espécie filial da baratosfera para muita gente. Isso permanecerá enquanto o mega hospital ainda estiver à frente da mega escola terrestre. Vamos empregar as tarefas de esclarecimento, a taristicologia, como proposição inafastável. E eu ainda falo aqui ainda que eu quero acrescentar. Aprendamos pelos fatos. Então vamos entender. O princípio da descrença é aquela pessoa que não admite mais nada pela crença. Não há mais crendice. Então o que faz? Ela vai pesquisar, ela investiga, ela vivencia as coisas e ela chega a uma conclusão. Isso é que é a descrenciologia. Então, o princípio da descrença não tem mais factoide. Então, eu, por exemplo, desde rapazinho, sou contra tudo que seja factoide, aparência, besterol, coisa exagerada, besta. Isso tudo a gente tem que deixar. O negócio é a gente viver com os fatos. Por quê? Começando a entender os fatos, é que a gente vai começar a entender os parafatos, que é o que interessa mais. Enquanto a pessoa estiver subordinada a factoide, ela não sai do local. Ela não vai sair da baratosfera. Outra aqui. Minha duplista tem me esnobado provisoriamente, pois recorri ao erro de entrar no salto alto novamente. Sou uma consim masculina sexy, que transborda a testosterona ativa. Se não fosse os exercícios que faço juntamente com minha tenepes, e os 20 EVs diários, eu já não sei o que seria de mim. Conheci a duplista em 2008 e tenho vários indícios para o psique que é com ela que devo formar um duplismo evolutivo. Poderia comentar? Sim, eu confio em você. Você escreve para a gente aqui todo dia. Você já precisa agora de vir e defender o verbete aqui. O que você está esperando? Você já sabe tudo, todo dia ele escreve aqui. É ele e o médico lá de Curitiba. Ele é de Goiânia. O outro é de Curitiba. Eles têm que escrever os verbetes e vir aqui. Já faz, eu acho que é mais de ano que esse povo escreve todo dia, fazendo pergunta para cá. Agora, sobre isso, para que é que você voltou a ter salto alto de novo? Quem é que mandou? Você deve ter feito besteira. Escreve num papel o que você deve fazer para não errar. Agora, a verbetógrafa. Na Fatologia, página 14, segunda linha. Poderia comentar mais a respeito do reencontro almejado do novo grupo evolutivo? Na Fatologia, professor? Fatologia, página 14, segunda linha. O reencontro almejado do novo grupo evolutivo? Bem, eu acho que isso eu tinha dentro de mim já há muitos anos. E daí, quando eu conheci a Conscienciologia, eu comecei a sentir que esse grupo é aquele que eu estava buscando há muitos anos. Sabe, o grupo que está investindo na sua ProEx, que já consegue trabalhar para eliminar os seus trafares. Então, foi mais ou menos isso. O grupo evolutivo almejado é o grupo aqui da Conscienciologia. Agora, na Parafatologia, página 14, oitava linha. A intensificação da força presencial energética a partir do princípio da descrença. Ah, sim, porque a força presencial energética, a partir do princípio da descrença, me deu mais confiança. Eu comecei a refletir mais, comecei a ponderar mais com as próprias energias. Então, eu devo muito a esse princípio, de que a gente tem que fazer a própria experiência, né? E não ir cegamente aos fatos, para fatos. É mais ou menos isso. Ainda na Parafatologia, página 14, terceira linha de baixo para cima. De que modo podemos aumentar nossa compreensão acerca do destino e dos efeitos das energias exteriorizadas? Bom,
o destino, ele tem que ser sempre positivo. Tem que ter um caráter bem interassistencial. E para isso a gente tem que ter, né, uma organização pensênica, tem que ter discernimento em relação ao energossoma, as energias. E com discernimento a gente vai sentindo esses efeitos positivos. Então a gente direciona a energia, a gente sabe o destino, que é para fazer o bem. Os efeitos são sempre terapêuticos. A gente acaba tendo os feedbacks positivos e isso nos deixa muito mais segura. Há muitas ações infelizes da pessoa humana, da consciência, que são atribuídas ao destino e à fatalidade. E tudo é da pessoa mesmo. As pessoas custam assumir isso. A verbetógrafa poderia explicar o trinômio energética, bioenergética, paraenergética, na quarta linha da trinomiologia, página 15. Energética, bioenergética e paraenergética. Bom, esse trinômio aqui, eu penso o seguinte, que a nossa realidade ela é totalmente energética. Nós vivemos inseridos num oceano de energia. A bioenergética é a energia da própria vida, né? A paraenergética é a gente estar interagindo com as outras realidades extrafísicas. E só esse é o trinômio, né? Eu quero dizer para vocês que acabou de sair o jornal novo da Aracê, que fala sobre a rota do conhecimento, que agora está asfaltada. Depois de 13 meses de obra, essa rota com 6,6 km, quer dizer, 6 km e 600 metros, seria isso, não é isso? E o governador de lá, o Paulo Raston, ele ajudou. Agora, foram 12 voluntários da Aracê. É preciso falar com o pai da Grace, que isso aqui é uma das coisas que eu pedi para eles fazerem, né? Agora, o evento reúne empresários da Aracê. Programa Green Step inicia a segunda fase de plantio de mudas nativas. Portas abertas aos visitantes. A consciência e as pressões sociais em Cascavel. Iniciada mais uma turma do curso AMD no campus da Aracê. AMD, curso da autoconscientização multidimensional. AMD. De modo que está aqui, quem quiser ver, o jornal está aqui. São as últimas novidades do Espírito Santo. Agora eu cedo a professora Arina para você. Arina, tirando da boca da Tânia, parabéns pelo primeiro verbete. Agora, Catarina tá. Obrigada. Agora, na parafatologia, terceira linha, depois segue, na página 14, as retrocognições sadias despertando a energossomaticidade. Olha, lindo, obrigada por iniciar. As retrocognições sadias despertando a energossomaticidade. Isso dá para a gente refletir bastante, né? Porque, de um modo geral, eu tive algumas retrocognições que a maioria não foram sadias. Foram bastante patológicas. E esta que eu tive não foi de uma outra vida que eu considerei sadia. Foi do período intermissivo. E tem muito a ver com a questão das energias. E isso fez com que eu investisse mais, abrisse mão das minhas imaturidades, das dificuldades que a gente tem às vezes de trabalhar com as próprias ECs, né? E fosse investir mais no energossoma, porque afinal o nosso energossoma ele é responsável pela vitalidade do holossoma. Então eu tenho muito apreço, né, por isso. Agora, na parafatologia da página 15, o primeiro paradoxo, paradoxologia. Né? Paradoxo do exaurimento das ECs pelas consciências inscientes
da autoimersão existencial em EIs inexauríveis. É um paradoxo, né, Arlindo? A gente pensa e vê que está muito notório, muito claro esse paradoxo, porque às vezes a gente se reclama que está se sentindo exaurida energeticamente e mergulhada num oceano de energias imanentes. Então, à medida que a gente vai tendo essa consciência, eu passei a ter essa consciência de verdade, foi a partir do momento que eu comecei a estudar Conscienciologia, né? Isso aí foi me libertando e comecei a aprender a fazer a desassim, porque se a gente faz o assim e não faz a desassim direito, evidentemente nós vamos ficar exauridos. E essa questão de a gente ignorar que nós estamos mergulhados nesse oceano de energia imanente, essas energias permeiam tudo no nosso universo, faz com que as pessoas, a maioria, a grande parte, fique exaurida. Eu acho que isso deve ser muito em função da ignorância. Não sei se o professor concorda. É por aí. Então, Agora, a verdade é que tem que ver. O que você achou? Eu concordo, tá? Ótimo, obrigado. Eu que agradeço. Alô, Marilza. Você quer falar? Oi, Maru. Pode falar, Maru. Pode falar. Pode falar. Eu queria que você comentasse, Arina, por favor, na sua parafatologia. Você tem aí, descendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é a 10ª linha e a última frase da 10ª linha. A vivência plena do perdão através das energias reconciliadoras como medida profilática. Na sua experiência, como você vivencia esse plena? Olha, Malu, o fato, eu fiquei 23 anos dentro da dogmática religiosa. Então, evidentemente, que eu tinha um hábito muito forte. Hoje é o EV. Antigamente, imagina o que era, né? Fazia oração e também levava muito ao pé da letra aquela questão de que não era quantidade, que era qualidade. Então, eu consegui fazer essas reconciliações através da reconciliação sincera, sabe? E comecei a fazer esse trabalho à distância e envolver a pessoa com as minhas próprias energias, né? Que muitas vezes, eu posso até dizer que foi, eu também não considero que eu tive muitas pessoas para perdoar, talvez elas tenham que me perdoar, né? Mas de eu me encontrar com elas fora do soma e a gente tá se abraçando, sabe? Trocando ideias. Então, eu acho que a reconciliação sincera, ela melhora muito as nossas energias positivas. E daí tu fica se sentindo com o dever cumprido, né? Porque a gente está aqui mesmo para trabalhar os nossos trafares, né? Para poder evoluir, para poder assistir. E isso faz com que a gente comece a se tornar mais segura, né? Para poder fazer essas reconciliações. Abrindo mão das imaturidades sempre. E a gente vê que esse é um tabu e tanto, porque as reconciliações são complexíssimas, muito sofisticadas. O não acompliciamento é uma condição muito séria, que está bem dentro disso também, porque não é concordar, não. É discordar compreendendo, compreender, que é uma coisa bem difícil. A pessoa e discordar daquele fato. Para evitar o acompliciamento. Então eu vejo assim, esse binômio admiração-discordância, ele passa pela compreensão profunda. Quem pula direto de um para o outro, às vezes fica numa ponta, depois passa direto para outra. Não consegue fazer a conexão. Eu considero isso um dos temas mais complexos que nós temos hoje nas relações interconscienciais. Inclusive, eu li o teu livro, me ajudou muito. Ele me ajuda também, né? Que eu escrevi mais para mim. Então, a gente escreve o que precisa aprender, que escrevendo fixa. E quem sabe a gente, com o tempo, consegue aplicar aquilo
melhor. Então, eu vejo assim, esse é um tremendo matabu. O não acompliciamento, né, o perdão não pode vir acompanhado de acompliciamento, tem que haver a discordância, mas uma discordância benigna, que faça bem para a pessoa, que não seja carregada de hostilidade. É verdade. Então, é uma condição bem difícil. Ainda, o livro que eu escrevi é só básico, eu acho que assim, faltam tratados a respeito do tema, porque nele é que a gente fica travado um bom tempo, vidas e vidas. Mas me ajudou bastante. Inclusive, eu tenho um caderno lá que eu fui fazendo as frases, colocando aquilo que estava me ajudando, né? Dentro daquele contexto todo. Então, tu também está de parabéns com o teu livro, me ajudou muito, né? A questão da reconciliação sincera, a gente vê que isso é uma necessidade intrínseca dentro da gente, porque a gente fica tão alienada, presa àquilo, faz o mal. O mal faz muito mal, sabe? E daí a gente cansa de fazer o mal, de prejudicar o outro, entende? Eu tenho investido, né? Não cheguei lá onde eu quero, né? Ainda sou muito pueril nessas questões, mas eu tenho investido por causa da própria libertação interior, sabe? Tu te sente pesada quando tu não faz essa reconciliação sincera, a gente, né? Então é esse binômio mesmo, admiração, discordância. Eu que agradeço. Muito bom o seu verbete, viu? Parabéns. Obrigada, Marilza. Eu estou participando de um grupo que está estudando a questão das expansões das percepções energossomáticas. Então, eu gostaria que você aprofundasse quais foram os seus ganhos e até onde você já conseguiu ir na expansão das percepções energéticas. Olha, Marilza, nada melhor do que a interassistência através das energias para ocorrer essa expansão. Então, eu tenho observado isso nos meus trabalhos, assim, com o EV, com a assim, desassim, que hoje, né, a gente vai utilizando essas técnicas. A própria TENEPS é uma técnica excelente. Então, eu percebo que começou a ocorrer essa expansão a partir da interassistência sadia cosmoética. Mas o que eu estou pensando é em termos de autopesquisa. Vamos deixar a assistência um pouquinho de lado e vamos olhar, por exemplo, quando você faz um EV, dentro dessa, porque você fala em expansão das percepções energéticas. Você, por exemplo, consegue provocar uma maxi-descoincidência nos veículos, você consegue acompanhar o seu estado vibracional, preencher um ambiente. Você conseguiu desenvolver essas percepções? Sim. Sim, não assim de modo contínuo, né? Mas de modo esporádico, evidentemente. Eu posso até dizer que eu passei a admirar muito mais os corpos, à medida que tu vai aprendendo a descoincidir, que vai vendo os parafenômenos, as parapercepções, a gente vai sentindo uma leveza, uma compreensão, um respeito maior. Mas cheguei a ter essa experiência, sim. Experiência tal, né, que de me deixar, assim, muito feliz. Questão de sentir mesmo o energossoma se expandindo, tudo. Então, tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. Oi, aqui atrás de ti no ar. Aqui. Na paradoxologia. Teria como tu aprofundar, ampliar, compartilhar o teu entendimento ali na terceira linha, terceira e quarta. O paradoxo do filho infante apresentar-se mais energético em comparação com o pai. Isso aí eu comecei a observar que se não fosse a ressoma, né, para a gente entender tudo isso, a evolução que a cada ressoma a gente vai recebendo um novo energossoma e vai desenvolvendo, e isso acontece.
de tu ver um filho, uma criança, que tem um energossoma muito mais exuberante do que o próprio pai, do que a própria mãe. Deu para entender? Sim, deu. E isso seria positivo ou negativo? Porque ele já traz na paragenética, né? Então isso aí é desenvolvimento, é uma conquista que a gente vai trazendo ao longo de muitas vidas. Sim. Tá bom? Uhum. Obrigada. Obrigada. Ali na parafatologia, página 14, na segunda linha, você fala os desafios constantes em manter-se equilibrado energeticamente. Aí eu queria saber, na sua experiência, quais seriam esses desafios ou esses dificultadores que você observa? Os estímulos mundanos interferem muito, né? A gente sabe que nós estamos aqui, o professor cansa de comentar isso conosco, de que o hospital está à frente da escola, né? Então isso tudo faz com que a gente, de acordo com a mesologia que a gente está inserido, a gente começa a ver o holopensene e a gente tem que estar toda hora enfrentando esses desafios, cuidando do holopensene, né, da gente, para melhorar isso aí. Mas são grandes desafios em função de nós estarmos numa dimensão que ainda o hospital está à frente da escola. Entendeu? Uhum. E ali na binomiologia, na página 15, se você puder falar um pouco, na terceira linha, o binômio energossomaticidade, autocosmoeticidade. Se você puder falar o que você entende, né? Qual a relação entre os dois itens? Olha, a relação que eu faço, assim, que quanto mais autocosmoética, sabe? A gente juntando a nossa vontade firme, a intenção sempre sadia, nós vamos ter, né, muito mais condições, gabarito cosmoético para estar lidando com todos os tipos de fenômeno, com todas as nossas ECs. Vamos ter discernimento para poder absorver as energias imanentes de maneira mais sadia, correta. Tá? Isso aí. 14, na patologia, segunda linha, o item, o reencontro almejado do novo grupo evolutivo. Poderia... Cris, eu já respondi, mas eu vou comentar novamente, né? Que há muitos anos eu estava almejando, eu estava assim muito desassossegada lá onde eu estava dentro da dogmática religiosa. E eu almejava por esse grupo que são vocês, entende? Eu vou dizer assim, não, mas eu tenho que encontrar alguém que fale do holossoma, né? Na época não falava holossoma, a gente usava, né, praticamente a gente falava só no perispírito, e no corpo, no físico, né? Mas eu sabia da questão do corpo energético que ligava, né? O soma, que era a liga, aquela coisa toda, mas não dentro desse conhecimento da Conscienciologia. Então, no momento que eu comecei a vir aqui, porque é a quarta vez que eu estou vindo aqui no SEEC, né? Eu comecei, puxa, encontrei o reencontro, né? Porque eu senti que a maioria aqui eu já conhecia, entendeu? E isso assim, deu um input, deu aquela vontade de seguir, de cortar aquele cordão difícil, que foi bem difícil, 23 anos, presa na dogmática, aquela coisa toda. E então é isso aí. Com a parafatologia, o último item. O último item da parafatologia, Cris. Sim, sim. A defesa do equilíbrio ali? Não, a parafatologia. As benesses recebidas do amparo extrafísico de função. As benesses recebidas do amparador de função, isso, né? Sim. Quais você pode comentar para...
Bom, as benesses, para mim, são as orientações, né? Principalmente ao que tange aos trabalhos com a energia e a assistência durante o período da TENEPS. Então, são essas benesses principais que eu tenho sentido, que eu tenho recebido do amparo de função. E também, às vezes, o banho energético, os feedbacks positivos que a gente às vezes tem, que isso é um estímulo, né? Faz com que a gente invista mais para aprimorar a nossa interassistência. A partir desse reencontro que você coloca aqui, você tem vivenciado mudança de amparo de função? Já, e nem tinha muita ideia disso, sabe? Ele próprio chegou, né, no período ali no horário da TENEPS, e eu senti a energia que tinha muito mais, assim, ele me chamou a atenção para a coisa do mental soma, porque eu era muito fechada. Sabe, assim, a coisa mesmo assim que estava um pouco estagnado. Bastante. Obrigada também, Cris. Aqui na página 15, na interaciologia, lá embaixo, a última interação, higiene consciencial, autoprontidão energossomática. Como é que você faz essa ligação? O que isso pode ser positivo, assim, relevante? Interação, higiene consciencial, autoprontidão energossomática. Olha, a higiene consciencial eu procuro fazer através do EV, sabe, assim, eu tenho o hábito de estar lembrando, de estar instalando o EV e tenho todo um cuidado com as questões da energia, né? E daí isso faz com que eu tenha mais assim, uma disposição para fazer a interassistência, entende? Então, tu cuida da tua saúde, tu vai ter mais disposição para trabalhar, entendeu? E isso aqui faz, quando entra a coisa da higiene, a gente sabe que isso aí é uma necessidade que a gente tem que fazer e não ficar protelando, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Se a gente não faz essa higiene, a gente não tem autoprontidão, a gente não vai ter uma disposição para estar auxiliando. Tá bom, João? Obrigada. Na página 13, patologia, a profilaxia da priorismose. Você pode comentar como é que você trabalha esse aspecto? Pela voz é a Érica, né? Ei, querida, sou eu. Olha, Érica, a profilaxia da priorismose, tu falas, né? A priorismose é uma postura muito retrógrada, assim, em relação ao paradigma da conscienciologia. Mas, desculpa, só para complementar, mas pelo menos para mim, e na minha forma de criação e de mesologia, é uma coisa que eu tenho que estar o tempo inteiro vigilante. Sim, eu idem. Então, ela é uma postura assim, muito estagnadora, sabe? É uma postura... O apriorista, ele faz as coisas assim na base de pressão, de coerção. E isso impede, sabe? Eu recordo quando eu já fui bastante apriorista. E impedia que, assim, eu não tinha condições de ter neopecenes, de eu conseguir fazer uma recim, de eu dar, sabe, se sentir aquela necessidade de evoluir. Então, eu vejo, assim, que a gente, quando se reconhece já como internecivista, nós temos que ter uma postura anti-apriorista, porque ela prejudica bastante gente. Isso é muita coisa da dogmática ainda da religião. Porque eu fico pensando assim, que o estímulo para uma resposta imediata para quem viveu
com um esquema de ser pressionado ou subjugado, tem muito disso. E também o meio espera que você responda de determinadas formas. Porque é uma coisa aprendida na sociedade em que você vive, na família, essa coisa toda, e na cultura que você traz. E aí eu fico pensando assim, que quando eu consigo parar e não fazer a resposta no primeiro segundo, eu já tenho um salto qualitativo que é parei para pensar. E aí me respeitar e respeitar o tempo de ter uma resposta que seja modulada a essa nova realidade. E poder ler essa realidade e fazer a resposta. Mas ainda esse estímulo à resposta rápida, ainda é uma coisa que eu tenho que ficar todo o tempo observando quando é que eu estou fazendo no automático. E mesmo para a conscienciologia ou para os postulados, ou as possibilidades e as hipóteses. Não sei se você percebe isso também. Também senão você faz só uma substituição, uma troca. Sim, passei por tudo isso. E ainda me deparo com situações assim. Mas é um exercício diuturno, né? A gente tem que abrir mão disso tudo. Se a gente começa a estudar Conscienciologia, a gente vai vendo, né? Que através do abertismo, do princípio da descrença, que a gente vai ter, querendo ou não, de abrir mão da priorismose, porque não deixa a gente evoluir. E a gente tem que respeitar, né? Porque também já passei tudo isso. Então, a gente tem que saber, compreender. E nada melhor para tudo isso é a gente fazer pesquisa, fazer reflexão. Sabe? Muita reflexão. Para a gente não fazer as coisas assim muito precipitadas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Érica. Página 14, sinergismologia. O sinergismo, força mental automática, expansão energética. Poderia aprofundar? Terceira linha. Força mental somática, expansão energética. Olha, a partir do momento que a gente começa a identificar que as nossas energias, o predomínio é boa, é positiva, a gente começa a ter esse sinergismo, essa força. Sabe? É saber identificar as energias, se elas estão boas, vai haver uma expansão positiva. É mais ou menos isso aí que eu entendo. E na página 15, neossinapsologia, a última linha. A criação de neossinapses a partir da superação da abulia energética. Então, quando a pessoa não tem muita vontade para trabalhar, para mexer com as energias, que é a abulia, né? A pessoa sem muita vontade, que dá aquela preguiça, isso aí é um travão, né? A gente tem que melhorar a cada dia, a cada momento, essa nossa falta de vontade. E isso tudo a gente vai conquistando através da prática, da assistência, do discernimento e de saber realmente, né, valorizar mais as nossas próprias energias, dando um padrão sempre mais positivo para poder ajudar. Respondi? Não, vou perguntar para o professor aí. Obrigada. Oi. Alô? 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 Tá, vou falar agora, pronto. Na página 14, tá? Na sexta linha, você podia ampliar a malhação energética contínua? Na parafotologia, né? Parafatologia, isso. É a Dani?
Isso, sou eu mesmo. Bom, Dani, a malhação energética contínua é dar músculos ao energossoma. Eu considero assim que o EV, depois que comecei a aprender a fazer EV, eu fazia até musiquinha com o EV. A Sara aí é testemunha, né? Ele é uma espécie de paraginástica. Então, quanto mais a gente vai intensificando o EV, mais o energossoma vai ficando vibrante, forte. Então, eu digo que é dar músculos mesmo ao energossoma. Ela é muito viva, cuidado com ela. Ela deve ter sido uma rainha que chamava Catarina. Então, só para disfarçar, ela cortou o cata. Mas foi isso, professor, que meu pai fez. Foi isso mesmo. Foi. Você vê que tem sua razão no passado. Você chamava Catarina. Mas assim, Dani... Sim. Eu tive... Eu não sei nada. Uma experiência, né, que eu estava assim, quando a gente começa a sentir vontade de sair do sedentarismo, do sedentarismo do soma, né? Que a partir do momento que nós começamos a fazer essa ginástica com as energias, a partir do momento que a gente começa a sentir vontade de sair do sedentarismo do próprio corpo físico. Daí eu comecei a sentir, eu nem estava na Conscienciologia, e quando eu caminhava, eu até comentava aqui com a minha amiga que às vezes eu sentia, professor, que eu ia aumentando, mas eu não entendia de energossoma, né? E eu dizia assim, dava a impressão que eu podia, se eu quisesse, tocar as árvores assim, em galhos mais altos, né? Daí eu comecei a me preocupar, será que eu estou engordando? Uma vez eu até pensei, será que eu tenho que me pesar? O balão é bom. Eu achava que eu estava, né, formando mais massa muscular e não era nada disso. Era o meu querido energossoma. Deu para entender? Sim, claro. Olha, e quer dizer uma coisa para ti, porque eu escutei uma conversa tua no telefone com a tua menina, Maria Luísa, e eu adorei, professor, ela dizendo assim, mamãe, eu vi uma pessoa aqui dentro de casa, que era uma consciência. Ela, no telefone, eu estava lá ao lado, fiquei ouvindo. Daí ela dizia para a menina de 8 anos assim, professor, eu não ensinei você a fazer o EV, faça o EV. Então, daqui para frente, Dani, lembra-se dos músculos do energossoma, para a família toda. Tá bom, obrigada. Eu te agradeço. Arina. Oi, Rosa. Andamos te catando, agora te achamos, né? Catarina. Olha só. A rainha não fui, não. Talvez tenha sido rei. Na página 14, ainda na fatologia, a segunda linha, o início da primeira linha e termina na segunda. O ato de sobrepairamento dos percalços típicos da vida humana. Queria que você comentasse um pouco dos seus percalços, se você pode falar um pouco. Nossa, se eu for enumerá-los aqui. Eu tenho umas passagens meio parecidas com o do professor. Eu também tive muitas tragédias na família, suicídio, etc. E isso aí, porque até 1986, desde 10 anos, Rosa, eu já sentia todo esse processo com as energias e eu atribuía tudo isso ao poder mental. Olha que bichinho safado que eu era. Que eu achava assim, eu puxo uma força da minha barriga, né? E daí eu comecei a ver que os fatos começaram a ocorrer e eu sempre tinha muito acidente de percurso. E ao mesmo tempo eu conseguia, né, dar a volta por cima. Porque foram muitas coisas mesmo que eu experimentei nesta ProEx, que eu cheguei a questionar uma vez que se eu escolhi tudo isso,
ou se eu tivesse que ter assinado o meu nome lá, que alguém tinha falsificado o meu nome lá, no extrafísico. Porque foram muitas e muitas coisas. E eu tinha como assim, sabe, aquela ideia de que tudo que eu precisava, eu achava que estava dentro de mim mesma, sabe? No meio da família, eu sempre tive aquele jeito de querer apaziguar, mas tudo parecia que arrebentava mais a corda para o meu lado. Daí eu pensava assim, até porque eu tenho um pouco mais de força, né? Eu comecei a sobrepairar isso aí com discernimento mesmo. Foi de 2 anos para cá, através da Conscienciologia. Que daí eu comecei a ver que eu tinha que abrir mão, repetindo cada vez mais, das minhas imaturidades, da exacerbação emocional, que ainda, né, estou procurando vencer, que é uma coisa que não é fácil, viver numa... Assim, tu te identificar com um perfil muito trafarista, né? Como eu tinha. Então, eu comecei a sentir esse sobrepairamento de 2 anos para cá e estou lutando muito isso. E o resultado é muito bom. Eu agradeço muito a Conscienciologia. Gente, eu queria pedir a vocês para nós aclamarmos a presença de um dos maiores jornalistas do Brasil, que está aqui, que é jornalista do Paraná, e ele está dando força e energia para a nossa presença, que é o Carlos Maranhão, que está lá. Ele esteve comigo aí 20 minutos, depois fez um digno artigo aí no jornal aqui de Foz, sabe? Parabéns. É um dos grandões aí de jornalismo do Brasil, entende? Tem jornal, escreve em outros jornais, é um monte de ligação que esse homem tem. Fora de sério, homem. E outra coisa, ele é que tem o prêmio da imprensa, etc. Tal. Parabéns. Ele que criou, trabalha com isso, passando não sei quantos anos. Fora de sério, ele tem uma cara boa assim de jovem, mas esse cara ele tem muitos anos atrás, muitas décadas ali dentro, sabe? Sim. Fora de sério, homem. Agora, ó, verbetógrafa. Poderia abordar a binomiologia, página 15, penúltima, e última linhas. O binômio, saúde, ausência energética, EV atuante. É binomiologia, página 15, penúltima e última linhas. Ixi. Ausência energética. E o EV atuante. Quando a gente percebe que a gente está num déficit energético, a gente tem que começar a fazer o EV, né, para se fortalecer e sentir que está atuante, né, que está persistindo ali no EV, para melhorar essa ausência energética. Quer falar alguma coisa, professor? Agora, em trinomiologia, página 15, terceira linha. O trinômio, burilamento energético, prevenção eficaz, reeducação consciencial. À medida que a gente vai burilando as energias, é sinal de que a gente já está fazendo a profilaxia, e isso vai dando um resultado muito eficaz, muito positivo. E isso, né, é notório de que existe ali uma nova educação consciencial, uma reeducação consciencial, que a gente tem que estar sempre lutando para conseguir isso, burilar as energias, fazendo a profilaxia e tendo sempre uma boa intenção em tudo que a gente faz com as próprias ECs, para ter esse resultado aí positivo. Professor, qual é a localização do psicossoma quando a pessoa tem sonhos lúcidos? Olha, quase sempre a pessoa está descoincidida quando isso acontece.
Isso aí, geralmente, sonho lúcido é igual ao que eles chamam também de sonho verídico. Isso tudo é um tipo de semi-projeção ou projeção semiconsciente. Então, quase sempre tem um determinado percentual de descoincidência dos veículos de manifestação. Outro aqui, a inteligência moral é ter boa intenção e boa vontade, e a inteligência emocional é a inteligência evolutiva? Não. Você está julgando tudo no buraco. A inteligência evolutiva é aquela que tem mais racionalidade, mais discernimento. Então, pensa bem, aonde tem mais moral é na evolutiva. Por quê? Ela é um conjunto de inteligências. Ela não é inteligência isolada, sozinha, pequena. Ela é a maior inteligência que a pessoa pode ter. Agora, a inteligência moral é apenas uma faceta da inteligência evolutiva. Vê se me entende. É o contrário disso aí. A inteligência evolutiva é a hora que você sabe tudo como é que você evolui. Isso aí é a base do serenão. Você rompe todo o processo para frente. Você vai avante com o progresso da sua lucidez. Marina, aqui na Oi. tua frente. Oi, Tudo Cris. bem? Tudo bem. Na página 15, em Crescendologia, na segunda linha, lá no final, tem o crescendo... Não, desculpa, na primeira linha. O crescendo evolutivo, tarefa energética pessoal varejista, tarefa energética pessoal atacadista. Você pode comentar isso daí, o seu entendimento ou vivência sobre isso? Olha, é o que eu fiz durante a minha vida inteira, né? Foi Atacom, foi assistência a varejo, né? E depois que eu comecei a estudar Conscienciologia, eu comecei a refletir, né, que não era uma postura evolutiva, que a postura evolutiva é quando tu começa a fazer por atacado. Daí eu senti também a diferença em todo o contexto da minha vida, a partir do momento que eu comecei a estender. Porque teve uma época que eu tinha dificuldade, olha só que ignorância, né? De estender isso para as pessoas que eu admirava, mas não concordava com aqueles erros, né? Daí é como se eu deixasse ele de lado. E depois, a partir do estudo, das pesquisas, através da Conscienciologia, eu comecei a ter o reconhecimento preciso de que nós temos que fazer a interassistência. Então, eu tinha ainda uma postura meio egóica, sabe? E isso me deixava muito destrambelhada, porque o resultado nunca é um resultado bem positivo, né? Não é nada positivo. Até que uma vez, assim, eu fazia mais a varejo e eu, na época, eu estava lá fazendo uma prece, eu pedia pelas pessoas boas, de um modo geral. E se eu tinha dificuldade com alguma pessoa, eu não a incluía. Isso era uma verdade. Até que um dia eu escutei alguém ao meu lado dizendo que, por quê? Se as que estavam doentes é que mais estavam precisando de ajuda. Que, né? Então, o caso, se, por exemplo, hoje a gente faz a interassistência, então inclui presídios, inclui tudo, né? E naquela época tinha um bloqueio muito grande, tá? E com isso também a gente vai se sentindo mais livre, né? Mais leve. E vai também, né, que eu tenho feito todo um trabalho para limpar essas energias gravitantes, aqueles holopensenes patológicos que eu criava, entendeu? Por isso que eu tinha muito acidente de percurso, eu acho que era isso, né? Eu era uma atratora, mas sempre de coisas que não eram boas, né? Ok, Cris? Ok, obrigada. Eu te agradeço. Que você comentasse, é na sua paradoxologia, que está na página 15, o último paradoxo, ele começa na 15 e vai para 16. Gostaria que você comentasse, que é o paradoxo dos amparadores valorizarem
mas com pequena quantidade de energia, mas constante nas manifestações, se comparada com energossoma mais exuberante, porém instável. Você pode comentar? Está bem claro, né, Malu? Porque isso é uma verdade, tem uma lógica enorme. E não adianta nada a pessoa ter um energossoma exuberante e daqui a pouco se sentir exaurida e está toda a vida se desarmonizando, né? Então, às vezes, o amparador valoriza muito mais uma pessoa que tem menos energia, mas que a qualidade, né? Que o que importa é a qualidade, não é a quantidade. Você sabe que eu estudo bastante a questão da labilidade parapsíquica, né? Uhum. E a labilidade envolve a questão energética, porque tudo começa num contexto assim. Sim, porque a pessoa predisposta a se desequilibrar no ambiente que está desequilibrado, ela não é muito útil aos amparadores. Não é útil. Porque na hora H que está precisando da pessoa estável para segurar a onda, como diz o povo, segurar o campo, ela está descompensada. Ela é a primeira a deixar a barraca ir para o chão, porque ela se contamina ele e não consegue fazer esse desempenho. E isso valoriza muito pessoas que às vezes não estão ainda com um desempenho energético tão potente, mas que todo dia tem um pouquinho. Sim. Então isso aí é fora de série, inclusive na TENEPS, isso tem um valor extraordinário. Eu considero um grande paradoxo, né? Um grande paradoxo. Minha amiga, eu gostaria de perguntar, assim, quais foram os prejuízos, no caso, na parapatologia, na primeira linha, os prejuízos intraconscienciais decorrentes da falta de discernimento energético? Nossa, foram inumeráveis. Aos 10 anos, comecei com 10 anos com essa coisa de energia. Teve um caso que foi até, assim, que era um fato que ocorria com frequência, que era bem bizarro, né? Porque a minha mãe, nós comer galinha era só final de semana, a gente morava assim no interior, em Santa Catarina, e daí eu brincava muito com essa coisa da energia, e como eu falei anteriormente, eu atribuía a mente. Sabe? Eu achava assim, mas eu sabia que eu puxava alguma coisa da minha barriga, né? Daí, chegava o final de semana, a mãe lá preparava lá, a coitada da galinha, né? É bizarro porque o que eu vou narrar aqui é uma coisa que aconteceu algumas vezes comigo. Daí ela amarrava as pernas da galinha, pendurava na cerca, deixava a galinha e puxava ali aquilo que você sabe o que é feito com a galinha, né? Pescoço da galinha e pendurava a galinha ali. Ela ia para a cozinha, entrava na casa e colocava água para ferver, para depois depenar a galinha. Eu ficava lá na espreita, assim, porque eu não conseguia admitir aquilo, sabe? Aí eu pegava, enquanto a mãe ia lá ferver, colocar água para ferver, eu ficava assim, na frente da galinha ali, ficava assim, dizendo, não morre galinha, não morre galinha, não morre galinha. E a galinha se batia, sério. Aí algumas vezes a minha mãe olhava e dizia assim, sai daí sua bruxa, enquanto tu não sai, essa galinha não morre. Aí eu comecei, chegou um tempo, até os meus 17 anos, assim, que eu já estava no ginásio, eu comecei a perceber assim, que algumas coisas aconteciam quando eu estava presente e eu achava que eu tinha uma energia ruim, que era eu, né? E a minha mãe me rotulou com esse apelido, sabe? Então, eu desperdiçava muitas energias na adolescência para ganhar prêmios. Era rifa, era bingo. A minha irmã, ela não gostava nem de ir comigo, porque ela disse, eu não vou, porque é tu que vai ganhar. E eu tinha o hábito de ganhar e não gostava, não queria ficar com prêmio. Era só para testar o meu poder mental. Então, isso aí me trazia sempre prejuízo. Que eu comecei uma vez, eu estava fazendo a brincadeira com a energia, assim, com isso aí, né? Mas para prejudicar uma pessoa, uma menina.
sabe aquelas coisas de menina sapeca? Evidentemente que o meu predomínio era para fazer o bem, né, Mala? Também não era assim, não vou me ter aqui como uma bruxa patológica, né? Mas eu fiz algo assim que não foi, vamos supor, exteriorizar uma energia para prejudicar a outra, assim, né? E depois, alguns minutos depois, eu tive um acidente. E na época, minha perna direita, o estado que eu fiquei, era para ter sido amputada a minha perna do joelho para baixo. E isso daí, eu não sabia refletir, se eu soubesse, né? Então, foram muitos acidentes, assim, sabe? E ocorreu, assim, muito durante esse período aí, né? Na infância e na adolescência. E aquela coisa de desafiar, de eu dizer assim, não, eu vou lá, eu que vou ganhar esse prêmio. Eu ainda escolhi o prêmio. Eu puxava assim, Malo, assim, eu dizia que eu puxava da barriga uma força e olhava para o prêmio e saía de perto. Quando eles faziam o sorteio, eu dizia assim, é meu. Né? Eu parei com isso em 86, com a dessoma de um filho meu. Mas eu usava muito para essas coisas assim, de ganhar prêmio. Eu acompanhei muitos casos, assim, né, da nossa amizade de 22 anos. Então, assim, muita coisa eu acompanhei e aprendi com ela. Então, realmente foi muito, muito fantástico. A verbetógrafa. Fatologia, segunda linha, página 14. Poderia aprofundar o ato de sobrepairar os percalços típicos da vida humana? Bem, já foi comentado, né, professor? Mas eu posso... Não é para repetir. É repetir, né? É de outro lugar, de outra pessoa, tudo. Olha, eu levei muito tempo para conseguir sobreparar um pouquinho, porque não é uma coisa assim que ocorre com frequência. Mas eu já consigo assim avaliar o resultado de um sobrepairamento, de eu me sentir mais forte do que os meus próprios problemas. Porque tem época na vida da gente que a gente deixa os problemas dominar a gente. A gente faz com que eles sejam superiores a nós. Daí, uma maneira que eu encontrei para sobrepairar, né, e não ficar dentro de um holopensene diretamente patológico, entrópico, foi eu começar a abrir mão das minhas imaturidades emocionais. A verbetógrafa. Aprofunde, por favor, em Parafatologia, página 14, quinta linha de baixo para cima. A vivência plena do perdão através das energias reconciliadoras como medida profilática. Também já foi comentado, então vou procurar ser mais sucinta, mas eu acredito que uma reconciliação sincera, ela fortalece as nossas ECs, nossas energias, e a gente tendo aquele objetivo, aquela boa intenção, ao esterilizar as energias, vai naquela pessoa e vai ajudando, vai restaurando. E a gente começa a sentir o desejo de libertar a pessoa e ficar livre. Porque a gente sabe que essas questões aí a gente tem que começar a limpar tudo agora nesta vida, não esperar para outra. Então, também tenho por hábito fazer a limpeza daqueles holopensenes que eu me sinto responsável, que eu tenha prejudicado. Abrir mão, novamente, vou dizer, das nossas imaturidades. A verbetógrafa. A diferença da exteriorização na blindagem da alcova para a limpeza energética de um ambiente está na intenção? Qual deve ser a postura energética profilática ideal antes de se realizar a blindagem da alcova? Olha, a intenção tem que ser a mais positiva, mais cosmoética. E não dá cansaço, nada. É a vontade, uma vontade muito férrea, firme. E com aquela intenção bem sadia, a gente vai blindando, blinda até o automóvel que a gente dirige. Então, isso aí é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Não adianta a gente hoje fazer uma blindagem para proteção. É a profilaxia.
cuidar em criar um holopensene bem adequado para, na hora que a gente for dormir, que a nossa alcova esteja bem limpa, saturada, mas com excesso, com energias que vão facilitar a gente a sair do soma e sair para ir aprender, para fazer assistência. É a intenção, a boa intenção e uma vontade enorme sempre. Sempre dentro daquele princípio da cosmoética. Oi, Rosa. Começa na segunda linha e vai à terceira linha. É o crescendo, a ausência de prevenção, necessidade de reparação. Como você aplicou essa vivência em sua existência atual? Com o meu soma, quando eu era mais jovem, eu fui muito irreverente. Então, eu fiz até uma associação. Eu vou dar um exemplo assim, bem básico assim, em relação ao meu soma. A gente sabe que a prevenção, se eu vou escovar os dentes, eu estou fazendo uma prevenção para evitar as cáries. Né? E nas questões energéticas, nas questões evolutivas, é mais ou menos isso. A gente fazendo a prevenção, não há necessidade de a gente estar consertando aquilo, reparando. Eu fiz isso muito na minha vida, entende? Pela ausência de prevenção. Entendeu, Rosa? Obrigada. Professora, poderia fazer uma pergunta aqui? Eu não estou cobrando nada ultimamente. Então tá bom. No seu dicionário você fala ali na argumentação, na parafatologia, que não somos humanos, estamos humanos. Né? Sim. Você poderia comentar um pouco sobre isso? O problema todo nosso é o seguinte: a pessoa, antes de mais nada, ela temporariamente, ela é humana. Ela está aqui temporariamente. Mas a condição mais séria dela é a condição de ser intermissivista e consciex. Então, é muito importante você pensar nisso. Temporariamente você está aqui. Daqui a pouco você vai para lá e você vai para a matriz. Você vai para a sua terra natal. É aquela que é a coisa mais séria. Agora, depois você torna a voltar aqui. Então, temporariamente, você exerce aquele papel, uma nova situação de atriz, num novo corpo, numa outra situação. Mas isso não corresponde à sua realidade. Então, nós falamos, tem uma outra coisa aqui que eu sempre escrevo, que é mais séria ainda do que isso. A consciência intermissivista propõe antes. E a consim depois dispõe. Isso é pior ainda, porque isso aí mexe com o dever, as obrigações, as responsabilidades, aquilo que a pessoa se propôs dentro da cláusula pétrea da programação existencial. Então, isso aí chancela, que a coisa mais séria é você como consciência, e não você na condição de consciência. Você entendeu isso? Agora, então, a intermissividade é a nossa base, a nossa origem, é onde nós evoluímos. Isso aqui tudo é temporário. Por isso que a gente fala que isso aqui é o dramaturgo, é a dramaturgia, é o palco, é a ribalta temporária. Você vai voltar, vai tornar a mexer com isso, mas não deixa de ser um processo de drama temporário. Por isso que a gente dá muito valor para os processos das crises evolutivas. Entende? Isso é importante. Por isso que o senhor me coloca ali no adendo da conscienciometrologia, a questão assim, que tudo é baseado em fatos, né? Agora, a pessoa tem que olhar isso, o que é a gente gostar de fato e gostar também do parafato. Entende? Que é a realidade e a para-realidade. Isso aí é seríssimo. Agora,
O problema todo é caminhar para explicar isso tudo, que é a tarefa da explanação, da explicação, do esclarecimento, da informação correta. E outra coisa, tudo soco na cara e fratura exposta, como nós chamamos. Oi, Karina. Oi. Eu gostaria que você aprofundasse aí na parapatologia, página 14, a sinalética energética e parapsíquica pessoal identificada. Qual a melhor profilaxia se você identifica que é negativa, por exemplo? Onde que está? Na patologia? Na sétima linha, parapatologia, na página 14. A sinalética energética e parapsíquica pessoal identificada. Tá, o que mesmo que você gostaria de saber? Assim, a gente identifica quando é negativa, por exemplo, qual seria a melhor profilaxia? Ah, sim, isso aqui, quando a gente começa a prestar atenção na sinalética, a gente percebe, porque quando ela não é positiva, não dá, a gente tem uma sensação desagradável, né? Mas a gente sabe que é para assistir, entendeu? Que a gente está ali para fazer assistência. Então, eu também, é outra coisa assim, que antes eu não prestava atenção na sinalética. Eu comecei a ficar mais atenta também de um tempo para cá. E isso fez com que eu tivesse mais discernimento com a assistência. De eu saber ali, no momento que é para mim acoplar, para mim fazer assim, né? E ajudar a assistir para depois fazer a desassim. Mas sempre que a gente identifica positivamente ou negativamente, a gente tem que pensar sempre em ter assistência. Ok? Ok, obrigada. Professor Valdo, no seu verbete, na argumentação para a patologia, gostaria que o senhor pudesse falar um pouco da relação da parafatofilia com a abstraciologia. Podia fazer O caso todo é o seguinte: uma pessoa, para começar a examinar com mais profundidade o processo dos fatos, quase sempre ela tem que entrar na abstração. Então, ela tem que entrar na abstração, mas domesticando a imagística, a imaginação dela. Se você começar a pensar nisso, você se coloca na posição correta de analisar os fatos. E outra coisa, só depois de analisar os fatos é que a gente vai poder ter uma ideia melhor dos parafatos. Mas, em primeiro lugar, é a abstração. Em primeiro lugar, a imaginação. Tem que domesticar isso, porque senão a pessoa não raciocina com distinção as coisas. Ela não sabe fazer a distinção. A distinção é o autodiscernimento. Boa vontade, boa intenção, é muita gente que morre prematuramente. O cemitério está cheio de gente assim. Agora, o autodiscernimento é que faz a pessoa morrer na hora certa. E antes de morrer, ela funcionar na hora certa, do modo certo, com as palavras certas, com as testemunhas certas, no lugar certo, no dia certo. Só ver se eu entendi. Tem os fatos, deixa a imaginação vir, porque é necessário ela vir. Tem que olhar, faz uma triagem. A sua abstração, ela tem que pegar o que você já viveu para ver a coisa nova que você está querendo viver. Agora, veja, tem uma expressão que eu estava anotando aqui, agora minha aí, que é o seguinte: o neodia vale por uma retrodécada. Está entendendo? Então, um dia vale por 10 anos que já se passaram, se ele é novo. Então, é nessa hora que precisa ter abstração, porque a sua abordagem tem que ser mais lúcida, mais inteligente. Essa abstração é o discernimento, a triagem da imaginação. Porque você está analisando o fato. Essa análise é exegética.
é hermenêutica, é análise. Então, veja, você está fazendo uma interpretação. Essa interpretação é um processo abstrato. Você está mexendo com a sua abstratibilidade. A abstração. É o modo de pensar, as suas palavras mentais, o seu neuroléxico está sendo usado. Entende? Por exemplo, a hora que eu falei neofato e retrodécada, eu estou usando meu neuroléxico. Usando o quê? Usando prefixo para clarear a palavra, para não precisar de fazer uma sentença grande com cada expressão que eu estou usando. Na expansão, é a síntese. Aí, então, para Agora, chegar... eu estou usando a síntese dentro da análise. Para chegar à parafatofilia, houve toda essa abstração. Tudo. Então, a consciência, ela teve o autoabsolutismo que ela pode passar para frente. A abstração, você pode usar outros termos, né? Que é o processo da autorreflexão, a introspecção, a elucubração, é a hipótese, você está fazendo a hipótese, compondo a hipótese. Tudo isso é a mesma coisa. Então, é um processo de introspecção. É aí que a gente tem que funcionar sempre. A consciência é isso. Entendi. Assim então, que a uma gente trava a consciência que não imaginação, consegue né? ter introspecção, ela é semicomatosa. Ela tem desorientação consciencial. Então, ela tem confusão mental, que é o que o povo gosta de falar, é confusão mental. Ela não é boa de abstração. Agora, por exemplo, nós todos podemos ter períodos de minutos fugazes de, você está entendendo, de desorientação. Isso é normal. É por isso que às vezes as coisas caem na mão de uma pessoa, você está entendendo? Ou ela se assusta, isso faz parte. É uma leve desorientação fugaz. Aquilo é temporário. Agora, o problema é que isso não pode ser continuado. Uma pessoa que fica desorientada durante 3 dias é um perigo. Ninguém sabe o que ela pode ter feito. Uma pessoa que está numa condição dessa, se você chega para ela decidir alguma coisa, ela não está capacitada para fazer nenhuma decisão. Ela não tem deliberação ali. Entendeu aí a situação? Entendi, professor. Valdo, pelo que eu entendo de abstração, até está no dicionário, se analisa uma coisa em separado. Um fato pode se refletir em Agora, separado. depois você faz associação de ideias. Depois da abstração vem a associação de ideias. E aí você estabelece cotejos, são os confrontos. E por aí vai. Mas aí ela vai se tornar positiva quando você tem um foco... É a hora que você extrai a essência, o cerne da ideia. É o olho do furacão que você tirou de lá. Aí, então, é que pode clarear as coisas. Quase sempre, na hora que você extrai essa essência do problema, que é o conteúdo da mensagem, do novo fato, quase sempre tem uma coisa nova. Então aí é que entra isso que eu chamo de ver ponto. A verdade relativa de ponta. Só que tem que aí é ver ponto. Então é uma nova verdade que você não conhecia, que acabou de ser apresentado, que a vida introduziu, sabe como é que é? Na sua existência. Está aí. Então aí você separou uma coisa, um fato, separou, fez a aí reflexão. você faz então o cotejo. É a associação de ideias. Esse é o momento da abstração, mas depois você usa aquela abstração para juntar com outra coisa. Agora, na associação você coloca, se é um fato que você está analisando, você vai ver todos os fatos que chegam ali perto. Isso é que é a associação de ideias. Aí o seu juízo crítico, ele se expande para ver tudo que você está fazendo. Então, mas o ideal depois que você fez a abstração, se eu estiver errado, você me corrige, é você juntar outras Por exemplo, coisas. O que é? Por que as pessoas lá tem lá no programa do Datena, todo dia alguém o cara que matou a mulher, matou o filho, matou a filhinha pequena, tudo isso, essa semana tudo tem lá, todo dia tem. Por que aquelas pessoas, elas cometem esses desatinos? Porque elas não têm a abstração correta.
elas não param para refletir, elas não compensam, não fazem o balanço, a compensação da associação de ideias entre o que é mais importante, aquilo que é o prioritário, o que é o ideal. Então, ele só vê uma coisa igual um bicho, não quer saber. Por exemplo, eu estou com um gatinho lá em casa, ele já está chegando aos 10 meses. Ele está ficando enorme, é o gato mais bonito que eu vi, eu já falei dele aqui. Agora, a Graça já deu um apelido para ele, que ele é o glutão. Ele só pensa em comer. É comer e pular daqui para ali, etc. Derruba minhas coisas, ele quer ficar no meu material perto de mim. Ele derruba tudo. Eu, que sou um cara organizado, eu já falei, ó, não dá. Você tem que ficar domesticado, vamos com calma. Agora, ele é o gato mais fofo que eu já vi. Ele é enorme em matéria de pelo. E o pelo dele é macio. Sabe como é que é? Mas, coitado, não tem jeito. Agora, o melhor da história. Ele chegou para mim e começou a chorar mais uma vez. Ele chora igual uma criança. E já tem 10 meses. Gato nenhum faz isso. Mas ele é um artista. Agora, o que se passa? Estava trovejando demais. Então a Graça falou assim, não, mas é que estava chovendo, por isso que ele está assim. Não é nada, Graça. Isso é glutão. Ele está chorando porque quer mais comida. E não pode dar demais, porque senão daí a pouco ele vai vomitar. É um problema. Então você veja, isso tudo é o processo subhumano. Então as pessoas são assim, ela não para pensar. Eu já falei com ele, o glutão, você tem que dar um jeito, você tem que parar para pensar. Olha bem para mim. Agora, a cara dele é lindo, ele é perfeito em matéria de gato. Nem os tigres não são bonitos igual esse gato. É esquisito, porque o tigre, geralmente, é uma cara que impressiona. Esse aí, a fachada dele é impressionante, esse gato. Gatão, enorme, sabe? Ele está ficando cada vez maior, eu não sei para onde ele vai. Sabe? Agora, eu acho que a metade do peso dele é só pelo. Ele é fofão mesmo, sabe? Enorme. Mas agora você veja, esse povo que vira criminoso, eles já estão numa condição fenínica. Estão abaixo disso, desse gatão. E aí, você pôs a coisa negativa no látero pensene, por exemplo, que a pessoa fica... O caso todo aí, você tem que estudar isso. Ela fica vagando de um... Quer dizer, ela abstrai aqui, depois lá e começa a pular. Assim. Agora, o processo da abstração, ele é muito sério, porque é a conjectura. Você tem que pensar nisso aí para fazer coisa boa, porque senão a gente comete muito desatino mesmo. Agora, o que é o ansioso? O que é o precipitado? O que é o impulsivo? É isso. O negócio é parar para pensar. Desde que nós fomos criando aqui o CAE, que é 17 anos, eu falei, nós temos que fazer os spots idílicos, os spots fotográficos e os spots reflexivos. Quer dizer, os pontos para a pessoa. Foi assim que nós fizemos uma série de casinhas aí de madeira, aquele negócio todo, tudo foi por causa disso. Mas isso ainda não está perfeito, não, nós temos que trabalhar mais. Para a pessoa ir e refletir. Hoje nós já temos a técnica, com muito detalhe, da reflexão, autorreflexão de 5 horas. Então, essa de 5 horas, você faz uma abstração de 5 horas, você vai pensar num assunto. Aquilo começa a ficar consistente. Toda abstração, com o passar do tempo, ela se torna consistente, porque vem o fato. Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia perguntar. Porque assim, a gente faz a abstração aqui e depois confere com o fato, enfim. Mas para a gente concretizar os parafatos é através da abstração. É isso que eu ia. Agora, então, a sua matemática lá, ela precisa de ser palpável, concreta. Nem sempre é. Então fica só dentro da inteligência interna. Não chega dentro da inteligência evolutiva. A mesma coisa o filósofo. Ele fica só na abstração. Mas raramente você vai encontrar uma filosofia prática, objetiva, palpável, de pegar. Não tem. Entendeu? Então o problema nosso, antes de mais nada, é fazer o teste da vivência de tudo. Por isso que o princípio da descrença é importantíssimo.
Porque ele leva a pessoa a constatar por si mesma, sem influência de ninguém, nem dessa dimensão, nem de outras dimensões. Não pode. É ela. Ela vai chegar e constatar. Não, ouvi isso, acabou. Aquilo fica ponto pacífico. Ela não vai discutir isso mais. Falou, bom, a abstração ela começa pelo pensamento. Quer dizer, o filósofo ele pensa e não sai do pensamento, tudo bem. Mas aí você tem que interagir com a ação. Né? Tem, mas veja, mas não adianta. Por exemplo, você já viu o filósofo fazer uma equação? Não estou defendendo o filósofo. Ou se você quiser um teste de alguma coisa séria, a hora que ele faz isso, você deixa de ser filósofo. O filósofo, para eles, é só o processo da sabedoria, pela sabedoria. É igual ao artista. A maioria dos artistas faz a arte pela arte. E outra coisa, o artista não é pior, porque ele faz a indústria artística. Aí ele começa a vender o produto que ele fez. Então, mas no nosso caso, estou falando do filósofo metendo o pau no... E o filósofo, ele só concretiza alguma coisa quando ele escreve algum livro. Aí o negócio começa a ficar palpável. Mas a palpabilidade ainda é abstrativa, ou abstracional. A diferença nossa é a teática, é a ação. É isso. Então nós temos que ser. Agora, por que o filósofo não quer materializar nada? Porque ele acha que quem materializa é o operário, é o processo manual. Isso acaba com a honra. Você está entendendo? O nível dele de pensador. Entende? Que é um boboca, né? Nós todos temos que ter os dois lados da situação, o cerebelo e o cérebro, a psicomotricidade e o processo do autodiscernimento. Então, tem que ter a psicomotricidade, o músculo para a ação, e ter o problema, antes disso, do processo do autodiscernimento, de distinguir o que eu vou fazer. Eu estou aqui, estou só pensando. Eu vou agir para a direita, para a esquerda, com força, rápido, depressa, devagar. Tudo isso eu tenho que pensar. Aí é que é o processo. Então, o músculo tem que ser dirigido pelo autodiscernimento. Senão, por isso que a gente fala as vias de fato. Quem vai às vias de fato já lançou mão da arma, do punho, do braço. O que é engraçado é que na filosofia, os processos de belicismo, eles falam lá de um partido e fala assim, o braço armado do partido tal. Não é assim? Uma vergonha. Uma vergonha. O que você queria? Não, é porque eu só estava falando de abstração e da matemática, assim, aí me veio uma ideia que eu acho que é assim, tem algumas matemáticas que foram feitas pela matemática. Por exemplo, a geometria riemanniana, por exemplo. Ela, quando foi feita, negou um axioma lá do Euclides e chegou lá naquela... Só que ela, ao mesmo tempo, ela é a única que explica a física quântica hoje, ela é a única que dá conta. Aí, o que vem na minha cabeça, assim, é que com essa linguagem da geometria riemanniana, a pessoa teve um olhar de ver a realidade. Mas pode ser que a realidade não seja aquela, né? Não, ainda é muito abstrato. Porque é muito abstrato ainda. O problema todo eu quero chegar aqui, ó. Vamos pegar o negócio. É a concretude, senão não vai não. Esse aqui é o caminho. Por isso que eu acho, por exemplo, o parapsiquismo, a coisa mais difícil é a pessoa desenvolver com profundidade para ela ter segurança, confiança, ela admitir, nunca mais falar, eu creio, não, eu admito, eu vivi, eu vivenciei, senão não adianta. Assim se conquista a autocoerência, professor Bauer. Aí, assim a consciência vai conquistando a autocoerência. A autocoerência que é o último que se alcança, né? Você chega lá em Lembro cima que dela isso tem quando tiver o cerebelo casado com o cérebro. Porque autocoerência em tudo. Isso então, eu lembro. Tem que ser o sistema nervoso central junto com o sistema periférico. Entende? Senão o negócio não adianta. Não adianta. Professor Valdo, aqui no B, dentro da sua vivência, quais foram os princípios mais constantes, predominantes e pacíficos
que o senhor desenvolveu para ter uma abstração equilibrada. Para chegar ao quê? Para chegar à abstração equilibrada. Quais foram os princípios mais constantes? A coisa mais séria é você arranjar hábitos úteis. Você está entendendo? Dentro de uma rotina ainda mais útil ainda. Então, você casar o hábito com a rotina. Agora, o que se passa? Onde a gente arranja mais abstração é na técnica do período antilucano, que é de madrugada, quando tudo está tranquilo, que você diminui os atritos da vida humana, cerimônias, etiquetas, a liturgia da vida humana em torno de você. Então você vai para o período antilucano. Esse período antilucano permite maior reflexão, há mais silêncio, você está entendendo? Há mais interiorização, não há nenhuma interferência externa, que nós chamamos de exupensene, não tem mais. Então a pessoa, ela está rígida, sólida, homeostática, entende? Sadia, com o maior equilíbrio que ela tem. É assim que a pessoa recupera os cons magros, os megacons. É a hora para acontecer com isso. Agora veja, período antilucano, não é fácil, é difícil. Não é assim de uma hora para outra que a pessoa chega lá. Tem que trabalhar com isso. Quase sempre a pessoa demora anos para sair bem disso. Ok? Agora, é assim que a pessoa chega. Agora, o que você vai pensar no período antilucano? Você vai fazer enumerações de tudo aquilo que seja importante do ponto de vista mental somático em matéria de autodiscernimento. Então, boa vontade, boa intenção não resolve. O processo é autodiscernimento. É saber distinguir aquilo que é o melhor daquilo que não presta. Aquilo que é uma coisa que está ultrapassada daquilo que é novíssimo. Aquilo que é, vamos dizer, o péssimo e aquilo que você acha que é o máximo, o melhor, the best. Você está entendendo? Esse é que eu quero ver. Professor, aqui na página 15, na polinomiologia, na penúltima linha, o polinômio evolutivo euforim, preminer, cipriene, extrapolacionismo parapsíquico. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa. Aqui na polinomiologia. É o polinômio evolutivo, né, Reinalda? Não, é isso. Isso. É, né? O evolutivo, euforim, primené, cipriene, extrapolacionismo. Esse polinômio aqui fez com que eu fizesse uma pesquisa e visse que a lógica que existe nesse processo evolutivo entre... agora fugiu a palavra, Rosa. Aqui do evolutivo. Euforim, quando a gente tem uma euforim, né, depois a primené, depois a cipriene, e tem o extrapolacionismo. E esse extrapolacionismo tem tudo a ver com o parapsiquismo. Mas tem algum exemplo assim? Não, dentro disso aqui, só o extrapolacionismo. Eu não estou entendendo bem o que tu queres. Não, eu queria que você comentasse isso, de forma prática, não sei. Tudo bem. Como é que eu? É no geral isso ou é uma parte específica? Não, isso aí não acontece assim com frequência, né? A gente às vezes sente uma primené, mas comigo, pelo menos, Reinalda, tem que ser está sendo uma coisa assim bem devagar, né? Então a intenção é chegar nisso, investir, né? Através do discernimento, para poder ter o discernimento em relação a esses estados energéticos e para poder ir avançando. Mas dizer assim que eu já vivi tudo isso, não. Tá bom? Tá certo. Marina,
Oi. Na página 16, por favor, em sindromologia, eu gostaria de saber como fica a síndrome da fadiga crônica no caso da postura energética profilática. Como seria? Bom, se a gente faz a prevenção, né, faz a profilaxia, a gente vai evitando toda essa síndrome. A gente vai trabalhando para eliminar. Eu passei muito por isso, de ter essa síndrome, ficava exaurida e não sabia, né, não conhecia os recursos adequados para mim poder fazer a Desacim. Então, isso tudo é questão de insistência, de trabalhar mesmo, e para alcançar esse discernimento, ok? Não tive discernimento. Professor, o senhor falou sobre a questão do neo-dia equivaler a 10 anos, né? O novo dia. Sim, ele falou ali quando... Resolve aí primeiro. Um novo... Não, aí essa briga particular... no caso... Eu posso entrar? O senhor está entendendo, né? Ele está entrando aqui para o seu látero pensei. Segura os braços dele. Aqui, ó, se você segurar os braços dele, ele deixa de conversar. Então, devido a essa aceleração da história, não só pessoal, como também universal, um dia está valendo tanto assim quanto equivalência a 10 anos? Pelo seguinte, um novo dia pode trazer uma iluminação de tal maneira para a sua consciência que você faz uma reciclagem retumbante que vai pela vida inteira. Então, eu estou dando 10 anos, eu estou sendo bonzinho, eu estou arrumando, estou ajudando vocês. Mas pensa bem, é um novo dia que traz isso. Porque, às vezes, você está há 10 anos, não está assim, 20, 30 anos, você está fazendo as mesmas coisas. E está com uma priorismose horrível. Então, se você é do interior, ainda tem uma coisa que pesa mais, que é a interiorose. Aí, então, você tem a priorismose dentro da interiorose e o processo todo dentro de mastigando as mesmas coisas. Não sai dali. Então, isso é o urobórico. É o urobórico, entende? Uróboro. Você fica urobórico. Fica rodando no mesmo lugar e não sai do lugar. Isso não rende nada. Entendi. Agora, um novo dia, ele traz, você está entendendo? A renovação, a reciclagem. Entendi. Específico para aquela consciência. É o que interessa. Tá bom, obrigado. Arina, você pode falar para a gente, expandir mais essa frase enfática que você fez? Nossa, Rosa, essa frase aí deu trabalho. Mas a questão da autovigilância, isso aí é de suma importância. E manter a cosmoética para poder preservar, para poder manter essa autoconsciência em relação à energossomática, a gente poder ter o domínio, o discernimento em relação às energias, mas de modo contínuo. E sempre, né, mediante essa postura preventiva, profilática, para a gente poder atingir, alcançar um novo patamar evolutivo, libertário e sempre assistencial. Então,
é sempre a gente ter essa consciência, autoconsciência das energias, que nós estamos inseridos dentro de um oceano de energias, que podemos aproveitar ao máximo, com discernimento, com muita fraternidade, e qualquer sinal, qualquer gesto que a gente tenha que fazer nesta vida intrafísica, a partir do paradigma da Conscienciologia, a gente tem que sentir uma vontade de, né, estar autoconsciente e estar doando as energias cada vez mais assistencialmente. Mas agora, Rainha Catarina, nós esperamos então mais uns 200 verbetes da sua parte. Você saiu muito bem, parabéns. Ô, professor, obrigada. Tá bom? Mas olha, Vamos nessa. esse parto me deu umas contrações. Mas você agora vai ter uma prole. Bem que o doutor Pedro podia ter me anestesiado, né? Você vai ficar prolífica agora. Agora para frente é fácil. Não, depois do primeiro, primogênito já está vivo. Vamos ver agora o resto. E professor, o mais importante, né? Porque eu fiz esse verbete, para mim, aquilo que eu estou precisando no meu momento evolutivo. É lógico. Eu insisti nessa profilaxia, né? Muita gente se interessou, muita pergunta. Obrigada a todos. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 75 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Mércia, poliglotismo parapsíquico, ACIP, Lúcio, dinâmica assistencial parapsíquica Intercamp, Sandra, curso Fundamentos da Conviviologia, Rafael, 4º Fórum da Paradireitologia. Boa tarde a todos. Em nome da ACIP, gostaria de convidá-los para o curso Poliglotismo Parapsíquico, a ser ministrado pelo professor Otto Mendonça. Alguns temas que serão discutidos. Entenda como utilizar as línguas estrangeiras em favor do autodesenvolvimento parapsíquico. Poliglotismo interassistencial, parapsiquismo no aprendizado de idiomas e outros. Este curso irá acontecer no dia 26 de agosto, um domingo, na sede da ACIP, no Polo Discernimento. As inscrições poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, a partir das 15 horas. Investimento R$ 80. As pessoas que estiverem fora e quiserem entrar em contato, podem entrar pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. O Intercâmbio Fortaleza convida a todos a participar do curso Dinâmica Assistencial Parapsíquica, que vai ocorrer em Fortaleza, no Ceará, no dia 25 e 26 de agosto de 2012, com os epicentros professor Moacir Gonçalves e Everaldo Bergosini. O curso oferece campos parapsíquicos interassistenciais, campos para mobilização energética visando desbloqueio holochacral, debates sobre parapercepções, parapsiquismo, desperticidade e epicentrismo. Mais informações vocês podem obter com o Intercâmbio Fortaleza pelo DDD 85 3087 8076 ou 8888 8076 ou pelo e-mail contato.fortaleza@intercamp.org. Obrigado. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CEEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que ocorrerá agora em agosto, nos dias 24, 25 e 26. Nós vamos destacar hoje a aula da professora Daiane Roça, que ela vai falar sobre a oportunidade de conviver. Cada vez mais nós percebemos que é importantíssimo nós valorizarmos nossas companhias evolutivas. Além desse tema, será também abordado pelos professores Roberto Kunz e Roberto Leimen a questão da interdependência evolutiva, mais uma vez enfatizando essa temática. Além desses, tem outros professores e outros temas importantes para a nossa melhoria da convivialidade. Então, para quem estiver interessado, pode fazer a inscrição no CAEC, na recepção, ou pelo telefone
45 3525 2652 ou também pelo e-mail ceec@ceec.org. Estão todos convidados. Olá, boa tarde. Gostaria de convidar a todos para o 4º Fórum da Paradireitologia. Vai ocorrer aqui no CIAEC, em Foz do Iguaçu, dos dias 10 a 12 de agosto. E neste fórum, um dos temas principais de discussão que nós teremos será a temática da anticonflitividade. Então, deixo o convite a todos que têm interesse em pesquisar mais e entender mais sobre o paradireito a participar desse fórum nos dias 10 e 11 de agosto em Foz do Iguaçu. Obrigado. O verbete da manhã é dificuldade de aprendizagem, especialidade experimentologia, autora professora Nilce Oliveira. Obrigada, boa tarde a todos.